Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Política Nua e Crua. Hoje nós vamos começar o nosso editorial, O Brasil em Disputa da Jornada de Trabalho à Soberania Nacional, que é o assunto que nós vamos discutir hoje nesse programa. Nós vivemos um momento em que as peças do xadrez geopolítico e doméstico se movem com rapidez. Para entender o Brasil de hoje, não podemos olhar para os fatos de forma isolada. A violência contra a mulher, a exploração do trabalhador e a entrega das nossas riquezas energéticas são faces da mesma moeda. A face de um sistema que tenta sufocar a nossa soberania. A emancipação veio de longe. Nesse 8 de março, nossa homenagem não é de flores, mas de punhos cerrados. Celebramos a trajetória de uma companheira lutadora, Amelinha Telles, em nome de todas as outras que lutaram por uma vida toda pela emancipação das mulheres. E para começar essa conversa, eu vou lembrar que em 1973, nos porões da ditadura e sob a mira da Lei de Segurança Nacional, Amelinha ousou gritar pela libertação feminina. Eu estava lá. Eu vivi esse momento. E isso nunca saiu da minha cabeça e da minha vontade de ajudar nesta grande luta. Sua história nos recorda que as conquistas das mulheres, da universidade ao direito de não serem propriedade de maridos, foram arrancadas com coragem e resistência. No entanto, o machismo animalesco persiste no aumento dos feminicídios e na violência sexual, provando que a batalha pela dignidade humana é cotidiana e é constante. Dignidade no trabalho. Fim do 6x1. A mesma dignidade que exigimos para as mulheres, exigimos para a classe trabalhadora. O debate sobre a redução da jornada de trabalho de 6x1 para 5x2, 40 horas semanais, é urgente. Refutamos o lobby empresarial, que alega falta de produtividade. O que o povo precisa é de tempo com a família e de novas vagas de emprego, que a redução da jornada pode gerar. Defendemos a viabilidade das 40 horas como um passo concreto e estratégico para garantir avanços reais agora. Soberania energética e a mídia cooptada. Por que temas tão vitais como a jornada de trabalho e preço do gás demoram a ganhar as manchetes? A resposta pode estar na denúncia de que sistemas de inteligência estrangeiros, como a CIA, historicamente cooptam grandes grupos de mídia para plantar narrativas e sufocar debates sobre a soberania. Essa cortina de fumaça esconde o crime como o contra a Petrobras. A Petrobras, que foi criada pelos movimentos sociais e que defendiam o petróleo é nosso. Hoje não é tão nosso. É inaceitável que o Brasil, autossuficiente em petróleo, continue refém da paridade de preços internacionais. O desmonte do refino nos tornou exportadores de óleo bruto e importadores de derivados caros. Precisamos retomar a Petrobras como uma empresa integrada, voltada para o desenvolvimento nacional e não apenas como um ativo financeiro para os rentistas. Qual é o novo Brasil que nós queremos? Não aceitaremos um país submisso ao imperialismo ou a ditadores internacionais que massacram povos em Gaza e em Cuba e no Irã agora. O Brasil precisa ser replanejado, com legisladores que não sejam vendidos, com o combate à máfia judiciária que protege a elite, e com o povo nas ruas para retomar a economia com foco em saúde, educação e tecnologia. E no trabalho, é lógico. Por fim, para a gente terminar esse editorial, eu gostaria de encerrando esse editorial, prestar a minha mais profunda homenagem a todas as mulheres brasileiras
que, inspirada por exemplo de lutadoras como Amelinha Telles e outras, continuam a ocupar as trincheiras da história. Homenageamos as mulheres que lutam no campo, nas fábricas, nas escolas e nos lares. Aquelas que não se calam diante da injustiça e que seguem construindo, dia após dia, os direitos e a liberdade das mulheres neste Brasil. Vocês são o alicerce do renascimento da nossa humanidade. A política aqui é nua e crua, porque a nossa soberania e a nossa dignidade não estão à venda. Com isso, vamos partir para o primeiro assunto do nosso programa de hoje. Amanhã, dia 8 de março, é mais um Dia Internacional da Mulher. É um dia extremamente especial. E eu tenho como prática, desde 1973, comemorar todos os Dias Internacionais da Mulher. E vou contar uma historinha para vocês. Primeiro, eu acho que a gente tem que se colocar no tempo o que significou o processo de libertação, né? Esse processo de que as mulheres conseguiram se libertar daqueles conceitos e daquela estrutura e daquela educação que elas recebiam nos anos 1950 e 1960. Eu faço uma parte de uma geração, que é uma geração que eu nasci em 51, que participou dos movimentos de emancipação e de luta por mudanças no mundo dos anos 60. Nós conhecemos e batizamos essa geração de geração 68. Muitos confundem geração 68 com a geração do Woodstock, mas também tem a geração que lutava por liberdades, que lutava pela liberdade de todos e pela não diferenciação entre homens e mulheres. Nós estávamos nessa luta. Eu estava e continuo nessa luta. E aí o que aconteceu? Naquele período dos anos 60, segunda metade dos anos 60, nós começamos a impor uma série de restrições, uma série de medidas, as restrições que eram impostas às mulheres. Explicando melhor. As mulheres começaram a ir para a universidade, coisa que elas não faziam até ali. Elas só iam para uma universidade se na cidade onde elas morassem tivesse uma universidade, e assim mesmo para cursos de letras, para cursos de filosofia, para alguns cursos que não tinham a característica machista como era o curso de engenharia, o curso de medicina, o curso de advocacia, né? Então, o direito era todas essas matérias, elas não recebiam as mulheres com bons olhos. E nós começamos esse processo. Esse processo, as mulheres puxaram essas bandeiras. E no nosso movimento, nos movimentos que nós fazíamos pela libertação dos povos, estava incluído a questão da mulher. Da mulher. Tanto isso é verdade que eu vivi uma situação muito peculiar em 1973. Em 1973, quer dizer, vamos começar um pouquinho antes de 1973. Quando eu comecei no movimento estudantil, a gente já tinha muitas mulheres participando. Muitas mulheres ativas, atiradas, dispostas a lutar, dispostas a conquistar espaço, e conquistar espaço visando as suas futuras gerações. Muitas estão hoje desaparecidas, morreram na luta. E muitas continuam na luta até hoje. Continuam na luta até hoje. E, dentro desse processo de 68, pós-68, tal, que havia essa libertação maior da mulher, a briga por direitos e tudo mais, eu passei por uma situação
interessante, que me chamou a atenção e que me levou para o resto da vida a adotar o dia 8 de março como uma data especial. Apesar que, quando esse fato ocorreu, naquele tempo ainda não tinha sido estabelecida a data de 8 de março como uma data de Dia Internacional da Mulher. Mas eu comecei a acompanhar os movimentos das mulheres. E o que aconteceu de especial em março de 1973? O que aconteceu foi um fato simples. Uma mulher que estava presa comigo no DOPS, lógico que era a cela feminina e tinha a cela masculina, eu estava com o marido dela numa cela. Ela escreveu numa cartolina, ela escreveu simplesmente Viva o Dia Internacional da Mulher. No momento em que ainda o dia 8 não era o Dia Internacional da Mulher. Por isso foi depois do dia 20 de março, mais ou menos. Aquilo foi um reboliço. Nós estávamos no DOPS. Já tinha saído do ICOD, nós estávamos no DOPS. Aquilo foi um reboliço danado, uma confusão danada. Vieram buscar o marido dela aqui também, porque o marido era o responsável. Essa era a cultura que tinha naqueles tempos. Naqueles tempos, o marido era o responsável pela mulher, a mulher era muito comum, era muito comum. Meu pai era médico, a gente passava pela cidade do interior à noite, coisa que encontrava, aí o cidadão vinha conversar com meu pai e tal, e falava minha patroa, minha coisa, mas ela ficava sempre distante, né? Ficava sempre distante. E isso aí me chamava muito a atenção, tanto é que eu me engajei rapidamente nesse momento de libertação, nesse momento de libertação. Bom, e aí o que aconteceu? Por causa daquele Vivo Dia Internacional da Mulher, esta mulher, que é uma lutadora, que eu respeito muito e que, quando eu posso, eu chamo ela para fazer programas comigo, ou chamo na entidade que eu tiver ela para contar as histórias da luta das mulheres no Brasil, que a luta é delas. Nós apoiamos, mas a luta é delas. É a Melinha Teles. Em função disso, ela participou, ela foi uma das pessoas que participaram do mesmo processo que eu, junto com o Genuíno, junto com o marido dela, que era o César Teles, que já faleceu, uma série de outros companheiros, Roberto Martins, que outro dia esteve aqui fazendo um programa sobre literatura, com Alexandre Santos. Então, vários colegas estavam junto com a gente. E naquele momento, no momento seguinte, nós ficamos sabendo que ela teria mais um processo, além de todos os processos e de toda a tortura que ela tinha sofrido. Ela e o marido, torturas horríveis. Ela, inclusive, torturada na frente dos filhos, né? Os filhos pequenos. Ela teve os filhos foram retirados do casal, foram levados para outros lugares para serem cuidados por outras pessoas. Então, a agressão era muito forte contra a mulher. E ela foi, então, recebeu mais um processo de desrespeito à Lei de Segurança Nacional. E eu chamo a atenção disso porque, na ditadura militar, se aplicava a Lei de Segurança Nacional para quem defendia as mulheres. Para quem defendia que elas tinham que ter liberdade, que elas tinham que se rebelar contra aquela educação que receberam nos anos 40, nos anos 50, em que elas eram criadas para estudar a escola de freira e esperar o marido. E depois cuidar dos filhos e ser uma pessoa pagada dentro de casa. Sem poder de influência, sem poder de dar opiniões, porque o marido é que falava. E tanto será verdade que nesses mesmos anos 70, ou começo dos 80, eu ia fazer campanha na campanha eleitoral na porta das escolas, e me chamava muita atenção aquele marido que vinha com a mulher, que ele vinha agarrando a mão da mulher, e vinha forte, eu mando aqui, ela vai votar em quem eu quero, e ela vinha lá submissa atrás dele, coitadinho. Esse tipo de mulher, felizmente, acabou.
ou está em vias de acabar. Mas, por outro lado, graças a essas companheiras, como a Melinha Teles, que lutaram uma vida inteira pela liberdade das mulheres, as mulheres conquistaram seus espaços. Passaram a lutar pela vida. Hoje estão nas empresas, estão na vida pública, estão lutando pela vida, lutando pelos seus filhos e lutando por um Brasil melhor. Todas estão. Todas têm essa liberdade. Hoje elas não precisam mais trocar de nome quando casa, porque precisa ser propriedade do marido. Não, acabou isso. Não tem mais propriedade do marido. Mas tem ainda a cultura machista muito presente. E nós temos acompanhado, e nesse Dia Internacional da Mulher é muito importante a gente chamar a atenção a isso, ao aumento de feminicídios no Brasil. Isso não está escolhendo classe, escolhe o marido que se acha dono da mulher, o que é um grande absurdo. Elas não aceitam mais. Mas eles também não aceitam essa libertação. Essa cultura, ela vem impregnada. Ela vem impregnada e está piorando geração a geração. Então, não tem como não ficar chocado quando uma mulher, uma menina de 17 anos, vai encontrar o namorado num apartamento lá em Copacabana e 4 outros marmães de 18, 19 anos a estupram. Combinado com o namorado de 17. Tem sentido isso? O outro caso que eu vi ainda essa semana, uma moça que ela desmaiou porque alguma coisa aconteceu, quando ela acordou tinha 32 pessoas se revezando para manter relações sexuais com ela. O que é isso? Que animalesco é isso? Que situação mais animalesca. Então, tem situações que estão envolvendo a educação das pessoas que realmente têm que ser modificadas, têm que ser destruídas esses conceitos. Nós temos que respeitar as mulheres. Elas precisam ser respeitadas. Nós somos iguais. Nós temos que ter as mesmas oportunidades, os mesmos deveres, e nós temos que estar um aos outros nos apoiando. Esse é um movimento que, apesar de há 53 anos atrás eu ter visto uma mulher de luta, que está lutando até hoje, ser julgada por Lei de Segurança Nacional, porque escreveu o Dia Internacional das Mulheres, eu hoje vejo ainda mulheres sendo destruídas em suas vidas pessoais. Porque seus maridos machistas, misóginos, destroem com essas mulheres. E nós acabamos de ver este exemplo muito claro que emanava do presidente anterior desse país, que reduzia as mulheres a pó. Reduzia as mulheres a pó. E pior, tem mulheres que votam nele. Então, o Dia Internacional da Mulher não é um dia, eu nunca fiz isso na minha vida, nunca que eu vou dar uma flor esse dia. É um dia de luta. É um dia que eu chego para as mulheres e digo: eu estou com vocês. Nós estamos na mesma luta. Você não é um bibelô. Você não é alguém que vai receber uma flor só pelo fato de que hoje é o Dia da Mulher e amanhã você vai ter que pegar na enxada para trabalhar, porque eu não vou trabalhar por você. Isso é figurativo. Não vou dar uma flor para uma mulher para no dia seguinte estar com um revólver na cabeça dela, exigindo dela coisas que ela não tem necessidade de dar. Que ela tenha que ter liberdade para tomar decisões como eu tenho, como nós temos, como nós todos, homens e mulheres, temos. Então, nesse dia 8 de março, um dia de luta, eu clamo todas vocês que nos assistem, que são mulheres, a estarem conosco,
a continuarem na sua luta e a exigirem de nós que nós apoiemos esse renascer da humanidade, onde não pode haver diferenças entre homens e mulheres. Nós temos que respeitar a todos e todas. Então, e viva o Dia Internacional da Mulher. No programa da semana passada, eu fiz um libelo inicial, eu troquei todo o programa, na última hora, antes de entrar, e fiz um libelo contra esse ditador fascista do Trump e o outro fascista do Netanyahu, que agrediram e mataram. Naquela época, naquele programa, eu não sabia ainda que eles tinham matado. E mataram os dirigentes do Irã. Isso é inadmissível no mundo de hoje. O mundo tem que tomar atitudes contra esses déspotas. Os povos têm que ter o direito à sua autodeterminação. Nós não temos o direito de intervir e falar, não, agora eu estou devolvendo democracia. Que democracia é essa? Trump, você nem tem democracia no seu país. No seu país você persegue imigrantes. No seu país você persegue as pessoas. No seu país você mata cidadãos americanos. No seu país você corta verbas de universidades. No seu país você não dá exemplo de liberdade. E não tem nada a querer ensinar os outros a fazerem isso, porque você só tem um interesse, o interesse econômico, o interesse no petróleo. É esse o seu interesse. Não foi isso que você fez na Venezuela? Quando você entrou e sequestrou, a palavra é sequestro, um presidente da República, sua esposa, levou para os Estados Unidos para serem julgados segundo as leis americanas por crimes que você vai inventar? E agora você impõe ao povo venezuelano que fique de joelhos para que você possa usufruir do petróleo deles? Enquanto isso, o que acontece no mundo? Essa invasão é seríssima. Eles estão bombardeando todos os dias o povo iraniano. Já não chega o que fizeram em Gaza, agora estão fazendo em Israel, no Irã. No Irã. Já não chega. E a nossa imprensa está quieta. O nosso governo está quieto. Soltou uma nota diplomática. Nota diplomática não resolve nada. Não resolve nada. O povo cubano está passando fome, está passando dificuldade que não tem iluminação para preservar seus alimentos, não tem combustível para se movimentar. Por quê? Porque esse mesmo ditador fascista resolveu que ninguém pode vender petróleo para lá. E não está na hora de um Brasil, de um México, de países importantes mandarem seus navios com petróleo para entregar para o povo cubano? Não precisa entregar, eles pagam. É essa solidariedade que eles precisam. E não de notas. E não de notas diplomáticas. Que mundo é esse que nós estamos construindo? Que um translocado resolveu que quer ter a Groenlândia, vai ter a Groenlândia. Resolveu que o Canadá tem que ser um estado dos Estados Unidos e o que ele quer ter. Resolveu que vai destruir com Cuba e vai destruir. Resolveu que ia destruir com a Venezuela e destruiu. Resolveu que ia destruir com o Irã e está lá para fazer isso. Resolveu destruir com Gaza, destruiu. E vocês acham que a nossa inércia, o ar contemplativo nosso em relação a esta situação, ela não vai explodir aqui? Espere as eleições. Para cada país ele tem uma estratégia. Para cada país ele tem uma estratégia. No nosso, eles dominam as redes de internet. No nosso, eles dominam as tecnologias. No nosso, eles dominam uma extrema-direita organizada e cheia de dinheiro porque eles dão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu não preciso jogar uma arma no Brasil para tomar o Brasil. Por enquanto,
Ele vai tentar tomar esse Brasil como? Inventando mentiras, colocando as questões mais absurdas na boca do povo, para denegrir o governo que está atual, para não deixar a reeleição. Mas assim mesmo, nós temos condição de ganhar essa eleição. Nós não podemos ficar de cabeça baixa. Nós temos que lutar para vencer. Nós temos que lutar para conquistar. Nós temos que lutar para ganhar. É isso que nós temos que fazer. Mas, para isso, nós temos que discutir que país nós queremos. E que país nós merecemos. Porque o povo brasileiro merece um país muito maior do que esse Brasil que a gente está tendo. O Brasil precisa ser replanejado. Nós temos estrutura, nós temos capacidade para se desenvolver e para construir um outro país, um outro universo. E nós temos que estar atentos a isso. Agora, basta ganhar a eleição? Não basta. Não basta. Porque eles podem partir para uma segunda parte do plano. Então, nós temos que lutar. Nós temos que nos organizar. Nós temos que voltar para as ruas. Nós temos que lutar. E nós temos que defender um novo Brasil. Um Brasil que não seja um Brasil só de rentistas. Um Brasil que seja desenvolvido, que tenha tecnologia, que possa devolver uma educação adequada para o nosso povo, que possa dar saúde para o nosso povo, que possa defender o nosso país, que trabalhe na mudança desses parâmetros atuais, que nos transforme em meros fornecedores de matéria-prima e nos coloca na dependência das grandes nações. Para nós termos independência, nós temos que ter autonomia. Autonomia para nós planejarmos o nosso futuro. Então, o novo Brasil tem que ser repensado. E tem que ser repensado e recolocado nessas eleições. Afinal de contas, o que é que nós queremos nesse país? Com o que é que nós precisamos para nós subirmos de patamar? Vocês devem se lembrar que no governo Dilma, nós éramos a sexta economia do mundo. Hoje, durante o governo depois do golpe, nós caímos para a 10ª economia do mundo. E hoje nós somos a 11ª. Ou seja, nós estamos indo para baixo. O Banco Central está feliz. 15% de inflação, está pagando bem pagando bem a banca, que está feliz também, que está ganhando grandes lucros. Então, os rentistas também, que estão felicíssimos. Nunca ganharam tanto dinheiro, a gente tem que investir. A gente tem que lutar. A gente tem que lutar, que a gente tem que fazer. Então, hoje eu chamo a atenção de vocês. Está na hora de acordar. E aonde a gente estiver, a gente tem que lutar por um Brasil melhor. E vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós temos em junho as eleições para mudança nos Conselhos Federais de Engenharia e Agronomia e nos CREAS. Esta eleição, para mim, ela não é só uma eleição para um órgão de classe. É uma eleição que ela está vinculada a toda a discussão de Brasil que nós temos, que nós queremos. Não no que nós temos, que nós queremos. Então, vamos encarar, não só essa, como se tiver nos médicos, se tiver nos economistas, se tiver, vamos encarar esse momento como um momento para debater o Brasil e ver como cada um de nós consegue contribuir para o futuro desse país. Como cada um de nós consegue contribuir para o futuro desse país. E como nós todos podemos construir uma nova candidatura, uma candidatura vencedora e que não sofra, que não tenha condições de sofrer pressões do imperialismo americano.
e nem do seu ditador em chefe. Está na hora, mais que na hora, de pararmos com essa. Nós sabemos, nós vemos, nós sabemos, nós sabemos o que queremos. Não, nós temos que contar isso para o povo. Nós temos que nos organizar para mudar esse país e para lutar. Então, peço a todos vocês que fiquem atentos e que juntem forças conosco para lutar, desde o menor problema, como eu citei a semana passada, que era um problema de Rio Grande da Serra, numa transposição que vai passar por cima dessa cidade, até o maior problema. Afinal de contas, o que é que nós queremos desse país? O que é que nós vamos eleger desse país? Nós vamos eleger alguém para fazer o mesmo do que estamos fazendo? Vamos eleger alguém para fazer o retrocesso que foi feito no governo passado? Ou vamos simplesmente participar do processo eleitoral? Nós temos que ir para frente. Nós temos que pensar nas nossas futuras gerações. Nós temos que pensar no futuro do nosso povo. E nós temos que ter atitude para defender o povo do nosso planeta. Defendendo o quê? O nosso meio ambiente, defendendo e se posicionando corretamente e com as ferramentas que nós temos para defender os povos e a sua autodeterminação, o direito à sua autodeterminação, e para condenar déspotas, ditadores como o senhor Trump e sua turma, e o senhor Netanyahu. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos. Nós temos que ter uma atitude proativa para mudar. E olha, estamos em março. As eleições serão em outubro. Segundo turno em novembro. Tem muito pouco tempo para isso. E nesse intervalo, nós vamos ter várias batalhas intermediárias. Eu dei o exemplo do que vai acontecer na engenharia. Dei exemplo do que vai acontecer na engenharia. Nós temos que ter candidatos que representem o nosso campo, que representem o futuro desse país. E nós temos que lutar para isso. E não para manter a mesmice que nós estamos vivendo até hoje, onde muitos se locupletam e se absorve aquilo que o Estado poderia dar para melhorar esse país. E eu não vou, fazendo um parênteses aqui, nesse programa, eu não vou falar de Vorkar e Master. Para mim, isso é problema de polícia. Isso é problema de cadeia. Para mim, isso é problema de papuda, como está lá o Vorkar hoje. Mas me chama a atenção alguns fatos. Como, por exemplo, aquele assassino do grupo do Vorkar, que entrou na Polícia Federal e, de repente, estava morto com uma camisa. Quem nunca teve preso não sabe que quando a gente entra num estabelecimento desses, e eu tive preso político no Brasil, em 1973, você perde cinto, você perde camisa, você perde tudo. Você vai botar uma roupa padrão deles. Uma roupa padrão. Que história mal contada é essa? Para mim, aquilo foi um apagamento de memória, de conhecimento, de gente que pudesse vir a delatar e contar um monte de podres. E aí, tem uma outra questão que eu acho extremamente importante. Eu falei na eleição para presidente, mas, em paralelo a ela, tem uma mais importante, que é a eleição dos nossos senadores, que vão ser quem vai mandar na República na próxima gestão. Dos nossos deputados, que nós não podemos largar isso. Não adianta só eleger um presidente.
e deixá-lo submisso a um Congresso vendido como é o nosso, e vendido como é o nosso Senado. E agora, para minha tristeza, apesar que eu já senti esse cheiro, porque é uma característica do Brasil, basta olhar as prisões. Vai ser muito difícil você encontrar alguém rico numa prisão. Porque a máfia do judiciário, aquela que luta por grandes penduricalhos, salários e tudo mais, é a mesma que não só se vende por penduricalhos, como também se vende sentenças. Ou vocês acham que a justiça é cega como ela se mostra naquela célebre estatueta que todo advogado gosta de ter no seu escritório? Cega para quem? Cega para os pobres. Porque para os ricos ela está bem de olho aberto para defender interesses, defender a evolução patrimonial de cada um. Ou já não chamava a atenção de vocês aqueles eventos de Portugal que o Gilmar Mendes fazia, ou faz ainda, e que leva um monte de juízes, advogados, e leva, não só isso, leva os réus, para todo mundo confraternizar em Portugal. Ou como Mandatuba da vida, lá, um monte de lugares que são feitos o ano inteiro, onde juízes ganham fortunas para fazer suas palestras e vivem como nababos, sendo patrocinados pelos seus próprios réus, réus em processo que eles participam. Vivem. Veja o exemplo claro do que aconteceu outro dia. Tinha um jogo do Palmeiras em Lima. Um juiz do Supremo Tribunal Federal entra num jatinho junto com o advogado do Banco Master. E aí a gente viu a sequência do que aconteceu. E assim é. Assim tem muita coisa acontecendo. Então, esse Brasil precisa ser repensado, recolocado nos seus trilhos. Não porque é para defender fascista, defender golpista, esse tipo de coisa, mas para defender a democracia, defender a nossa Constituição, defender aquilo de bom que a gente conquistou em 1988 e que está sendo mudada, alterada todos os dias para favorecer grupos econômicos, favorecer grupos de privilegiados, para favorecer. E que está sendo destruída, a ponto da gente já começar a achar que está na hora de fazer outra. Não tem essa história. Vejam a americana que já existe. Não. Tem que fazer uma construção que realmente reflita o momento da democracia que nós vivemos. E que democracia nós queremos. Esse é um debate. Então, eu me recuso a conversar, muitos de vocês estão. Os jornais só falam nesse escândalo, só falam nisso, porque o sicário morreu, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Eu não falo nisso. Eu quero um novo Brasil. E eu quero discutir esse ano que Brasil que nós queremos. E quando eu falo discutir o Brasil, eu quero discutir o que nós pensamos na educação, o que nós pensamos na saúde, o que nós pensamos no trabalho, o que nós pensamos em tudo que nos cerca. Até na redivisão dos impostos para penalizar igualmente ricos e pobres. Não é penalizar mais. Porque o rico não paga, mas o pobre paga. Basta eles pagarem o mesmo que paga todos. Os países vai ficar, o pobre vai poder até deixar de pagar. Então, é hora da gente parar e pensar. Repensar tudo isso. Bom, próximo bloco, nós vamos discutir as notícias da semana. Então, vamos para lá.
Bom, eu gostaria de debater um pouquinho com vocês, trocar um pouco de informações sobre um projeto do governo que é extremamente vital e estratégico para a candidatura do governo Lula, mas não só. Ele é estratégico à vida de todos os brasileiros, que é a discussão do 6 por 1. Hoje eu fui, hoje acordei assim, quando eu estava lendo a notícia, eu vi um debate que que era um pouco do tipo ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada, porque quando a gente fica meio cego, a gente não consegue ver que para a gente evoluir, a gente tem que evoluir dentro de uma razoabilidade e de uma razoabilidade e de uma intelectualidade comprometida com o futuro. Hoje, existe um lobby muito forte das empresas dizendo que a produtividade do brasileiro é menor, que esse negócio de 6 por 1 vai diminuir, vai aumentar o custo, porque os brasileiros são piores trabalhadores que todos os outros. Mentira, isso. É mentira, isso não existe isso aí. Não existe. O trabalhador brasileiro é igual a todos os outros, que se dedica, que luta para levar para casa, para os seus filhos, o que há de melhor que ele possa conseguir com aquele parte do salário que ele recebe para ficar 6 dias por semana trabalhando. A redução de 5 para 5 por 2 já é um grande avanço. Desculpa. Já é um grande avanço. Porque vai permitir que o trabalhador passe mais tempo com sua família, discuta mais, participe mais, e usufrua mais e vai abrir novas vagas de emprego. Porque hoje, se você olhar no Brasil, o trabalhador ele é sugado. Ele é sugado. E ele praticamente trabalha os 7 dias por semana. Né? Então, quando você abrir um dia a mais, as empresas vão precisar de mais um. Então, você consegue aumentar a capacidade e a empregabilidade do brasileiro. Acho que é a primeira coisa que vai acontecer. Por outro lado, você vai movimentar a economia, porque você vai deixar trabalhadores mais um dia no consumo, na luta, no lazer, participando de tudo o resto. E qual é a questão que está no ar? Bom, a questão é uma questão que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. A proposta feita pelo Ministério do Trabalho para a redução para 5 por 2 é que o horário de trabalho seja mantido em 40 horas semanais. Até agora, eu trouxe de 44 para 40. Já é um grande avanço. Por outro lado, alguns que estão ligados ao bolso estão querendo mais, que é 36 horas. É o ingrediente correto para você não conseguir nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Porque com a máquina da mídia, com a máquina que o empresariado está colocando, para dizer que não pode nem reduzir de 6 por 1, das 44 horas, você ainda querer reduzir 8 horas, é um problema. Nós não devemos ficar de olho, não, devemos ficar assim. Esse é um objetivo a ser conquistado. Mas o objetivo possível hoje, que seria facilmente implantável, seria o 5 por 2, com 40 horas semanais. Eu sou contra as 36? Não, não sou. Se pudesse ser 32, melhor ainda. Seria 4 por 3. Não é isso que a gente procura. Vamos procurar, de uma forma gradativa, conduzindo a condições melhores do trabalhador. Para que o trabalhador possa ter tempo não só para trabalhar, como também para se dedicar à sua família, para se dedicar ao lazer, para se dedicar aos amigos, para se dedicar para viver a vida. É o ideal 2 dias por semana? Não, poderia ser mais. Mas está bom, sem redução de salário.
Eu começo a discutir 36, eu começo a criar um abismo. Então, acho que está na hora da gente entender que o momento é 5 por 2, 40 horas. No próximo governo, no final do próximo governo, nós vamos estar discutindo as 36. Mas a gente tem que ter passos coordenados, devagar, que a gente vai conquistando esse espaço. Hoje se diz, não, porque vai aumentar muito meus custos, porque vai não sei o quê, porque tem diminuição do salário, hoje já se viu. Não, vocês estão tirando o máximo que vocês podem do trabalhador. Então, maneira, tá? E vamos pensar em 5 por 2, em 40 horas. Esse dilema não deveria existir. No futuro, nós pensamos nas 36. Querer tudo ao mesmo tempo vai ser uma batalha muito difícil e a chance de nós ganharmos é mínima. É mínima. Então é isso. E aí, me chama a atenção um artigo que eu vejo lá no Vermelho, que é do Davi Molinari, em que ele chama a atenção para que o jornalista Luiz Nassif diz que a CIA cooptou mídia há séculos. Nós temos que entender isso também. A CIA, os órgãos que eles vêm, dominam o empresariado, dominam as mídias, dominam tudo, e aí começam a usar as redes sociais contra todos nós. Então, eles colocam muito bem colocado que a atuação da mídia ocidental como submissa aos interesses de Washington, evidenciada no recente alinhamento em torno dos ataques do Donald Trump ao Irã, aliás, olha os jornais, vejam onde é que estão as notícias desse absurdo que está sendo cometido contra o Irã. Vamos lá, jogar lá para trás. O que está em primeiro lugar? O crime do miliciano, banqueiro fajuto, que convivia em todos os poderes e que roubava esse país. E que continua a roubar. Porque as máquinas deles continuam a funcionar. Então, a imprensa, ela esconde os bons debates. Ela joga demais. Amanhã, se aquele infeliz daquele presidiário lá da Papuda tiver uma dor de barriga, é manchete. Teve dor de barriga, o cara. Por quê? Para esconder o grande debate, que é o quê? O 6 por 1, da jornada, que é questões importantes da educação, na saúde, vamos escondendo. Enquanto isso, a boiada vai passando, levando emendas, levando coisas e tal, e garantindo a reeleição desses crápulas que dominaram o legislativo, o executivo e o judiciário. Está na hora de renovar. De ter coragem para renovar. Está na hora de mudar isso. Bom, então, como disse o Nassif, o alinhamento em torno do ataque do Donald Trump ao Irã não é um fenômeno ocidental. Para o jornalista Luiz Nassif, trata-se de um projeto de engenharia social e política de longa data, que possui raízes documentadas em investigações oficiais do próprio Senado norte-americano. Há décadas existe um trabalho sistemático dos sistemas de inteligência ocidentais para a cooptação dos grandes grupos de mídia. O relatório Church, dos anos 70, já mostrava isso, afirma Luiz Nassif, um dos mais experientes jornalistas do país e fundador do portal GGN. A investigação revelada pelo relatório Church no Senado dos Estados Unidos, em 1916, descortinou um projeto sistemático de inteligência norte-americana para cooptar redações de jornalistas ao redor do mundo. E não foi isso que aconteceu aqui no Brasil, quando elegeram aquele infeliz lá? E não foi isso que aconteceu no Brasil, quando deram o golpe na Dilma? O documento expôs a operação Mockingbird. A CIA infiltrou centenas de jornalistas mundo afora para plantar narrativas, mudar opiniões e sufocar soberanias. No Brasil,
o esquema ganhou solo fértil de institutos de fachada, como o IPES, que é o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que operaram como estados paralelos de 1961 a 1972, a 1961 a 71. Ou vocês acham que o Brasil Paralelo veio da onde? Vocês acham que outros vieram da onde? Serve a serviço de quem? Bom, pensa nisso. Em vez de ficar abrindo o Brasil Paralelo para ver o que eles dizem. Financiados por dólares da CIA, multinacionais empresários como Henning Bollesen, sob a orquestra de Golbery Couto e Silva, esses braços civis do golpe de 64, inundavam redações com verbas publicitárias e mantinham canais diretos com jornais, com donos de jornais como Júlio de Mesquita Neto, do Estado de São Paulo, e Roberto Marinho, do O Globo. Transformavam os jornais em assessorias de imprensa golpistas, jornalistas eram cooptados com mesadas e grupos de negociação de nível mais alto. E aqui, bom, sobre esse Boyce, quando eu estava preso no DOI-CODE, durante uma sessão de tortura, que, aliás, estavam eu e o Roberto Martins, que fez um programa outro dia aqui, falando sobre literatura, ele é baiano, ele está na Bahia, ele fez com o companheiro Alexandre Santos, esse programa, e nós dois estávamos torturados, e o torturador agradeceu para nós o ar-condicionado que ele tinha na sala, da sala de tortura, porque ele tinha ar-condicionado, nós tínhamos choque elétrico. Né? Ao Boles. E na hora, eu me lembro de pensar, puta merda, esse cara foi morto na hora certa. Não tinha o que fazer com um cara desse. Um cara que vivia dentro das redações, dentro dos órgãos de tortura, dentro de tudo para quê? Para influenciar a tortura, para influenciar a perseguição brasileira, a patriotas, a desaparecimento de pessoas e tudo mais. E, junto com ele, estavam os grandes jornalões. Ou não estavam aquelas peruas da Folha, que serviam de espionagem, para fazer espionagem. Ou não estava o Estadão, que jogou a favor da revolução, do golpe de 64. A recusa custava caro. Jornalistas como Ricardo Cote, Cláudio Abramo e Oduvaldo Viana Filho foram demitidos e perseguidos por rejeitar dossiês fabricados. O ápice da repressão foi o assassinato de Vladimir Herzog, em 75, torturado no DOI-CODE, o mesmo DOI-CODE que eu acabei de relatar, que eu tive lá 2 anos antes, enquanto ocupava o cargo de diretor de jornalismo da TV Cultura. Hoje, na cobertura sobre o Irã, a herança persiste, refinada, mas intacta. A estrutura de cooptação evoluiu em algoritmos e pautas globais, garantindo que o desejo do imperialismo seja lido como consenso global. E olha, tem exemplo, tem coisas pequenas. Se vocês quiserem saber, vou contar só um facinho para vocês. Eu dei uma entrevista, no começo de janeiro, para a Globo, sobre um projeto que eu falei para vocês na semana passada, de transposição das águas do Rio Pequeno para a Itaiaçupeba. Eu sou contra esse projeto. Não só eu e um companheiro, Soares, não só as nossas falas foram cortadas, como pegaram ideia, cortaram para dar um sentido diverso à fala do Soares, como apresentaram essa reportagem no Jornal da Globo, do meio-dia, meio-dia, 1 hora, não sei exatamente a hora. À noite, eles já não apresentaram a nossa versão, só a versão da Sabesp, que estava envolvida no projeto. E no intervalo já veio um grande anúncio da Sabesp. E dali para frente, todos os dias, anúncio da Sabesp. Isso na Globo. A mesma coisa aconteceu. Estou dando um exemplo que é muito, desse tamanho. Imagine nos grandes.
com os influencers da região, que estavam na nossa primeira manifestação contra esse projeto, me deram 10 minutos de entrevista numa delas, na outra não sei quanto. Eu tudo encontrei com um dos jornalistas, nem me olhou na cara, porque já está na caixinha da dupla Sabesp-Tarcísio. É assim que funciona, em todos os meios. Ou vocês acham que essas fake news que são plantadas todos os dias e que são impulsionadas por Nicolas da vida, por bolsonaristas da vida e tudo mais, vem da onde? Com que dinheiro se faz isso? Com que dinheiro se faz isso? Enquanto nós insistirmos em querer enfrentar de igual para igual, nós não temos essa capacidade. Nós nunca vamos vender a nossa consciência para a CIA. Nós nunca vamos vender a nossa consciência para o grande capital, mesmo o capital brasileiro produtor de matéria-prima. Nós queremos um Brasil que seja democrático, que seja soberano, que seja socialmente justo, que seja igualitário e tecnologicamente avançado. Para isso, nós temos que lutar muito. E não contem com a ajuda desse capital. Depende da nossa inteligência, da nossa capacidade de nos organizarmos, de lutar e de sair às ruas. Eu só li esse pedaço aqui para vocês entenderem que o jogo é pesado e que depende de nós. Para dizer para vocês que as armas são muitas. Pode ter bomba atômica, pode ter míssil, pode ter o que for, mas também tem a arma do dinheiro, de comprar a imprensa, comprar inteligências, comprar consciências e transformar informações ao bel prazer de quem está interessado em transformar o Brasil num protetorado e não num país livre e independente, como a gente sonha. Isso é muito importante. Um outro artigo muito interessante é Petróleo, Soberania Energética e Inflação voltam ao centro da guerra, do Davi Molinari. E ele diz o seguinte, que a ofensiva militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irã recolocou o petróleo no centro do tabuleiro geopolítico. Desde o fim de fevereiro, ataques diretos e ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz fizeram o barril do tipo Brent saltar de $77 para casa de $85, arrastando a cotação no mercado americano para cima de $80. Mas tem outras questões. E aí, eu tenho que, meu grande amigo Guilherme Estrela, nesse mesmo artigo, ele coloca que energia é soberania nacional, é poder geopolítico mundial. Tem toda a razão, Estrela. Como sempre, está sempre posições muito corretas. Para ele, o controle das fontes energéticas segue como fundamento da hegemonia mundial, sustentado pelo comando dos fluxos de óleo, gás e petrodólares. Com o pré-sal, o Brasil conquistou a autossuficiência material. Possui uma das matrizes mais equilibradas do mundo. 60% de fósseis, 40% de renováveis, o que permitiria praticar preços de energia a baixo custo para o consumo social e industrial. Concordo com o Estrela. Entretanto, Estrela critica a paridade de preços internacionais. Isso nós temos discutido aqui em todos os nossos programas. Estrela, você tem toda a razão. Nós não temos que ter paridade com preços internacionais. Nossos preços internos de energia ainda têm relações com os padrões mundiais. E não há qualquer motivo aceitável para isto. Somos um território nacional super privilegiado em todas as formas de energia, todas abundantes. E nós temos que transformar
essa energia a serviço do nosso povo. E aí tem uma questão que eu chamo muita atenção. Chama muita atenção. Lembra que eu tenho colocado que hoje a Petrobras, que foi criada pelo movimento O Petróleo é Nosso, e que devia estar muito claro esta missão, hoje ela é 50,26% do povo brasileiro. O resto é do mercado internacional, dos acionistas internacionais. E esse ano, a Petrobras, por exemplo, resolveu reduzir seus projetos, para atender a rentabilidade dos acionistas, porque o preço do petróleo estava baixo. Olha que distorção. Que distorção. E aí, tem um outro companheiro nosso, político também, o Torkasky, enfatiza que o desmonte do refino sobre o Temer, eles desmontaram a Petrobras, eles desmontaram o refino e a distribuição, tá? Sob o Temer e sob o Bolsonaro, aliado à Lava Jato, deixou o país vulnerável a volatilidades externas. O Brasil se coloca no paradoxo de ser um grande exportador de petróleo, matéria-prima, mas, ao mesmo tempo, um país dependente dos derivados do próprio petróleo que ele exporta. Projetos de refinarias, projetos foram todos ou terceirizados ou foram paralisados. Nós precisamos retomar isso o mais rápido possível. Nós não podemos ficar brincando, como nós brincamos até agora. A Petrobras divulga, olha, eu fiz uma redução do preço do combustível de tanto. E os postos de gasolina fizeram um acréscimo de X mais. Por quê? Porque não tem mais aquela distribuidora que garantia uma paridade. E hoje é o preço que eles pensam que podem praticar e praticam. Não é assim que ficou o país. Um país dependente de energia, e energia tem que estar como um bem estratégico, não pode estar na mão privada, tem que estar na mão do povo brasileiro. O petróleo é nosso. Então, o Torkasky ainda diz, a tarefa é recompor a Petrobras como empresa integrada. O Brasil deve investir na diversificação das suas fontes de energia e sem abrir mão da exploração de nenhuma delas. Isso inclui o pré-sal e a recuperação do refino, essenciais para a petroquímica e a indústria de fertilizantes. Lembra? Acabamos também com a empresa de fertilizantes. Torkasky ainda ressalta que o conflito deixa a lição de que nenhum país pode abrir mão de explorar e dirigir de forma soberana os recursos energéticos que dispõe. O Brasil exporta óleo bruto, mas carece de infraestrutura de processamento. É aquilo que a gente diz sempre. Nós exportamos a matéria-prima e compramos o produto pronto. Mesmo com aportes recentes da Petrobras, o refino ainda está aquém das necessidades internas. Não houve, na última década, investimento relacionado à expansão da capacidade do refino para abastecer o nosso mercado interno. E, por fim, segundo o Estrela, a transformação da Petrobras em ativo financeiro limita o Estado no uso da energia para o desenvolvimento, gerando uma transição não distributiva e, consequentemente, antissocial. Para o Estrela, é preciso repensar com verdadeira soberania, repensar com soberania um modelo de desenvolvimento que atenda realmente aos nossos interesses de sociedade e de país. Não há espaço para posicionamentos periféricos. A energia deve servir a um projeto de desenvolvimento com justiça social. Entre a valorização do petrodólar e a pressão inflacionária global, a batalha pela soberania energética brasileira, que passa pela Petrobras e pelo controle sobre o refino, definirá o direito do país de decidir seu próprio caminho rumo ao futuro. Parabéns, Estrela. Parabéns, Torkasky, por essa posição muito correta. E, com isso, nós chamamos essa atenção a esse assunto mais uma vez. E chamamos a atenção para o grande debate.
país nós queremos. Isso tem que estar incluso nessa questão. Está na hora de reverter esses processos, tanto na Eletrobras, como na Petrobras, como nas empresas de saneamento. Está na hora de nós defendermos os interesses dos brasileiros e do povo brasileiro. E com isso a gente termina o programa de hoje. Até a próxima semana.